Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler em Daniel, capítulo número 7. E esta é a nossa 11ª mensagem com um título promissor: O Reino Vencedor. Então vamos ler, irmãos, a seguir, Daniel, capítulo 7. E vamos ler apenas os versículos 17 e 18. A visão dos 4 animais que nós já temos vindo a comentar. E lemos assim: Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre e de eternidade em eternidade. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós temos estado a comentar o livro de Daniel. Apenas lembrar, seguir, que este livro tem 2 partes e nós estamos apenas a estudar a primeira parte, que termina no capítulo número 7. Depois, numa próxima oportunidade, poderemos continuar no capítulo 8. Mas hoje vamos encerrar aqui esta parte do estudo do livro de Daniel e depois teremos outros assuntos a abordar. Nós também temos chamado a atenção dos irmãos que temos sempre de analisar em simultâneo, ou pelo menos relacionar, os capítulos desta segunda parte, os capítulos 2 até 7. Uma vez que o capítulo 2 e o capítulo 7 têm o mesmo assunto, visto de perspectivas diferentes. Da mesma maneira, o capítulo 3 e o 6 falam sobre o mesmo em certo sentido. O capítulo 4 e o capítulo 5 também têm alguma coisa em comum. Então, é sempre muito importante nós termos em conta isto. Ao lermos o capítulo 2, temos que ler o 7. E ao lermos o 7, temos que recordar o 2. Então, hoje nós estamos no capítulo 7 e vamos exatamente relacionar com o capítulo 2, como já temos visto. Um breve contexto: estamos no ano 553 a.C. Daniel deveria ter cerca de 65 anos, como já dissemos, e reinava Beltesazar, que foi o último rei de Babilónia. E a visão que nós começamos a ver no último domingo, nós podemos dividir esta visão do capítulo 7 em 4 partes. A primeira parte são os 4 animais que se levantam do mar, e chamamos a atenção para este pequeno pormenor: levantam-se do mar, porque depois, no livro do Apocalipse, capítulo 13, há também um animal, uma besta, um monstro que se levanta do mar também. E o mar fala-nos das nações, da instabilidade das nações. A segunda parte é uma descrição mais pormenorizada de cada um destes animais. Capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 8. E nós ficamos aqui, uma vez que falamos dos primeiros 3, e agora falta falar do 4. Vamos só relacionar, irmãos, o capítulo 2 com o 7 de uma forma muito simples. Então, o capítulo 2 é a visão da estátua, não é? E o capítulo 7 é a visão dos 4 animais. E nós vemos claramente a relação entre os impérios descritos no capítulo 2 com estes reis que se levantam no capítulo 7. Então, a primeira parte da estátua é a cabeça em ouro, que o próprio Daniel identifica dizendo: Tu és, ó rei, falando para Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Então nós já temos aqui um ponto de partida. Então, começa a contar estas visões a partir de Babilónia. Não quer dizer que não tenha havido antes outros reinos. E houve sobretudo mais 2. O Egito, do qual o povo saiu pela mão de Moisés, não é? E depois a Síria, que conquistou a parte norte de Israel. São 2 impérios que existiram antes. Mas agora, para efeitos desta revelação, o Senhor começa a partir de Babilónia.
mais ou menos vamos fixar 600 a.C. E a esta parte da estátua corresponde o primeiro animal, que é o leão. Nós comentamos isso no ano passado. A segunda parte da estátua, em prata, é uma referência ao império que sucedeu a Babilónia, que é o Império Medo-Persa, e que é simbolizado pelo animal que é o urso. Depois, a Grécia. E depois, então, finalmente, o quarto império, que é Roma. E nós ficamos exatamente aqui, nesta parte. A imagem seguinte, os irmãos têm, então, estes 4 animais e o texto que nós lemos, identificando que são reis. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Muito bem. Então, meus irmãos, nós falamos dos primeiros 3 a seguir, e agora aparece o último animal, que era um animal que impressionou muito Daniel. Eu agora pedia que os irmãos seguissem Daniel capítulo 7, o versículo 7. Então reparem como Daniel descreve este quarto animal. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ora, os irmãos reparem, o ferro aqui aparece, e as pernas da estátua são também de ferro. Não é? Portanto, estão a ver a correspondência. O qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Ora bom. Então reparem, irmãos, este quarto animal é o império que sucedeu à Grécia. Só pode ser. E qualquer estudante de história sabe que o império que sucedeu à Grécia foi Roma. Então, de facto, este quarto animal, terrível e espantoso, como diz Daniel, fala-nos do império que veio depois da Grécia, que é o Império Romano. Irmãos, o Império Romano, nós não vamos aqui estar a falar muito, mas o Império Romano foi um império muito diferente dos outros em vários sentidos. Mas um deles era a sua brutalidade. Era a crueldade dos romanos. Eles eram implacáveis. Onde eles entravam, eles matavam, eles não tinham problemas em matar cidades inteiras, crianças, mulheres, e esventrar mulheres grávidas. Tudo isso está documentado na história. Era, de facto, um povo muito cruel e que se impôs pela violência, pela força, mas uma força bruta. E o ferro fala exatamente disso, não é? A crueldade dos exércitos romanos, que eram muito temidos, porque eles, de facto, eram militares que tinham muita prática de guerra, muitas estratégias, mas, sobretudo, tinham esta cultura da brutalidade, da crueldade. Bom, então, foi este poder, foi debaixo deste império, que foi crucificado o próprio Senhor Jesus. E é uma coisa que nos faz pensar que o Senhor aguardou o pior império de todos para o seu próprio Filho morrer. Digamos que Jesus sofreu de tudo, não é? Tudo estava o pior possível para ele. E ele assumiu tudo isso em nosso lugar. Foi por causa de nós que ele aceitou tudo isto. A crucificação era uma morte também horrível, que foi inventada não pelos romanos, mas pelos assírios. Mas os romanos, irmãos, tornaram aquilo um espetáculo popular. Eles tinham às vezes quilómetros, quando havia uma rebelião contra Roma, ao longo das estradas havia quilómetros de cruzes com os revoltosos, e era uma morte terrível. Bom, eu creio então que os irmãos já entendem o porquê. Eu pus esta imagem que depois até me arrepiei. Assim, meu Deus, se calhar os irmãos da igreja vão ficar
oprimidos com imagens, mas é para dar um bocadinho a ideia, claro que isto é uma imaginação, daquilo que era uma besta que assustou Daniel, que o fez dizer isto, que era um animal terrível e espantoso. Então, esse império apareceu. Agora, irmãos, nós sabemos que também foi debaixo deste império, não só que Jesus morreu, mas que no ano 70, já da nossa era, aconteceu uma catástrofe para os judeus. Roma suprimiu uma rebelião. Os judeus andavam sempre metidos em rebeliões, em revoltas contra Roma, etc. E então houve esta, no ano 67, que o Império Romano teve de acudir, e já muito irritados, porque Roma estava sempre a arranjar problemas ao Império Romano. E então foi enviado um general. Esse general, depois, durante o cerco que ele fez à cidade de Jerusalém, foi chamado a Roma porque foi tornado imperador do próprio Império. E então, em vez dele, ficou o filho dele, chamado Tito. E este homem, que era um general, ele levou a cabo uma verdadeira carnificina em Israel e, sobretudo, em Jerusalém. Hoje estima-se que, quando ele tomou Jerusalém, mais de 1 milhão de pessoas morreram. Ora, naquele tempo, irmãos, 1 milhão não é como hoje para nós 1 milhão. 1 milhão, não havia tanta população como nós hoje temos. Era uma massa infinita de gente. Então, de facto, foi assim. E Tito tomou Jerusalém, matou tudo o que havia a matar e incendiou o templo, exatamente o que Jesus tinha profetizado pouco tempo antes, digamos, 40, nem chegou a 40 anos antes, quando Jesus disse, junto do templo, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra. E aconteceu exatamente. Os judeus rejeitaram Jesus e Deus rejeitou o seu povo temporariamente, mas rejeitou. E então veio este castigo terrível. E a partir daqui Roma não apenas destruiu ali a cidade, como levou cativos os habitantes que sobraram vivos, e então diz-se que o preço de um escravo judeu era tão baixo que chegou a ser o mesmo preço de um animal. Porque havia tantos escravos judeus levados destas campanhas militares que o preço de mercado dos escravos judeus baixou muito. E passado algum tempo veio outro imperador que arrasou a cidade e tornou a cidade como se fosse um campo de agricultura, cumprindo também uma outra profecia da palavra de Deus. Então, Roma foi este quarto animal. Agora, irmãos, eu queria chamar a vossa atenção para o final do versículo 7. Porque há uma coisa que às vezes nos impressiona e que nós temos de entender, que é o seguinte. Os irmãos imaginem que eu estou perante 3 montes que estão alinhados. Então, eu vejo o primeiro monte, o segundo está a 1 quilómetro de distância e o terceiro está a 3 ou 4 quilómetros de distância. Mas quando eu olho, parece que é um só. Não é? Por uma ilusão de óptica, não é? Parece que é só um monte. Mas de facto são 3. Na profecia isto acontece muitas vezes. O profeta está a falar de uma realidade e ele vê como se fosse uma coisa só. Mas ela vai se desdobrar noutra e depois noutra. Por exemplo, um profeta pode estar a profetizar para o seu tempo. Mas ao mesmo tempo aquela profecia também é para o tempo de Jesus. E às vezes é para depois, para o fim dos tempos, que são os 2 grandes marcos da profecia, é o tempo de Jesus e o fim dos tempos, que é o tempo que nós estamos agora a viver e que estamos a começar a viver. Então o que é que acontece? Muitas vezes na profecia há estes saltos no tempo. Ora, e é o que acontece no versículo 7. No final, nós lemos assim, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E agora vamos dar um salto. Assim. E tinha 10 pontas. Ora, este e tinha 10 pontas está à distância de 2.600 anos. Porque estas 10 pontas, nós sabemos que é algo que se refere ao fim dos tempos. E os irmãos perguntam, mas como é que nós podemos tirar uma conclusão destas de Daniel?
Bom, é que nós não podemos ler apenas um bocadinho da Bíblia e esquecer o resto. Nós temos um bocadinho da profecia de Daniel, mas depois temos muitas outras que se vão encaixando. Os irmãos sabem o que é um puzzle? Gostam de fazer puzzle? Alguém aqui gosta de fazer puzzles? Aquelas que têm umas pecinhas que vão se encaixando umas nas outras. A profecia é um pouco assim. Nós temos uma peça e Daniel dá-nos muitas peças fundamentais, mas depois vão se encaixando outras. Uma das profecias, há quem diga até que é a profecia mais importante de toda a Bíblia, foi proferida por Jesus, no capítulo 24 de Mateus, e no capítulo 13 de Marcos, e no capítulo 21 de Lucas, que são profecias muito paralelas. Então, nós temos de encaixar as peças, e quando nós as encaixamos, nós vemos a imagem final, e entendemos o todo. Então, o que nós lemos aqui, irmãos, é algo que já não é apenas o Império Romano. Porque nós lemos assim, tinha 10 pontas, e agora no versículo 8, estando eu considerando as pontas, pontas quer dizer chifres, não é? Chifre, em geral na Bíblia, significa poder, poder. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena. Então os irmãos reparem que ele viu 10 pontas, e depois viu que entre as 10 se destacou uma em especial. E depois lemos assim, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta havia olhos, como olhos de homem. Reparem então, esta ponta tinha olhos, como se fossem olhos de homem. E uma boca que falava grandiosamente. Uma boca de alguém muito soberbo, muito convencido, muito cheio de si mesmo. Então, esta foi a visão que Daniel teve. Bom, então, eu vou agora pedir ao Bruno o favor de passar para um slide que é 3 ou 4 à frente, onde aparece exatamente a ponta que se destaca. Exatamente. Então, diz assim, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Então agora, por outros textos, nós entendemos que estamos a dar este salto no tempo. De que é que falam as 10 pontas? Eu já disse que o quarto animal fala de Roma. E as 10 pontas? Bom, fala de 10 reis, 10 poderes que se levantarão. Quando? No finalzinho dos tempos. Então eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Os irmãos querem saber o futuro. O futuro do mundo são estas 10 pontas. Ainda não se manifestou. Ainda se vai manifestar. E no meio delas vai surgir um rei, um governante, que vai dominar. Ele vai dominar, em primeiro lugar, 3 outros governantes, vai se destacar e vai começar a mostrar algo que é inesperado, porque, em geral, os grandes líderes, são homens que têm uma certa paranoia e muito soberbos. Eu vou lembrar 2 ou 3 que os irmãos conhecem. Um deles foi Napoleão. Napoleão foi um governante muito importante, mas que conduziu a Europa. Ele tinha o desejo dele era unificar a Europa. Claro, unificar debaixo de que poder? Do de França e dele em especial, não é verdade? Só que ele meteu-se numa campanha contra a Rússia. Ele também queria que a Rússia fizesse parte desta grande Europa. Reparem que este projeto de uma grande Europa unida não é de agora. Agora dizem que o Putin também quer uma Europa que vai lá de Vladivostok até Lisboa, não é? É uma grande Europa. É casa da Europa. Esse sonho existe há muito tempo. Napoleão foi um desses governantes. Mas ele durou relativamente pouco tempo. A campanha que ele fez na Rússia deu cabo dele. Um outro que nós conhecemos, Hitler.
aqui mais perto de nós. Outro indivíduo paranoico, cheio de si mesmo, falava de coisas assim. Eu vou dizer aos irmãos uma coisa, eu estou convencido que estes homens, em certos momentos da sua existência, eles estão possuídos pelo inimigo. A maneira como Hitler, que era um homem até medíocre, que nunca teve nada de especial na sua vida, mas quando ele se punha diante de uma multidão e ele falava, não era aquele homem, era alguém que estava a falar por ele. Havia um magnetismo, uma força que não era natural, que era uma coisa das trevas. Isso há muita gente que tem essa opinião e eu estou perfeitamente de acordo. Então, Hitler foi uma catástrofe que aconteceu na Europa. Hoje nós estamos muito aflitos com o que está a passar na Ucrânia. Não sei o que é que acontecerá ainda depois desta invasão da Ucrânia, não sei. Para já, nada que se compare com o que Hitler fez. A violência dele e também a soberba, a megalomania, tudo coisas grandes. E o que é que ele queria fazer? Ele queria o Reich, queria o domínio, não é? E uma Europa também, se possível, um mundo unido debaixo de quem? Debaixo do poder dele. Um homem. E os homens vivem pouco tempo, não é? Nós vivemos 70, 80 anos, 90, e pronto, e mesmo assim já com muitas deficiências. E o homem estava capaz de ir por aí fora pensando que ia ter na Europa um império de 1000 anos. Ora, 1000 anos vai-nos lembrar uma promessa, uma profecia bíblica do milénio, que está em Apocalipse 20. O milénio, que é o reino de 1000 anos que Jesus vai implantar na Terra. E eu nesse milénio eu creio. Não é? Agora, Hitler queria 1000 anos. Então, é uma ponta que se levantou, mas que foi derrubada. Porque até nem havia ainda condições para ser ele, esta ponta, que eu vou já dizer quem é aquela que nós, em geral, chamamos o Anticristo. Tem muitos nomes na Bíblia, o Anticristo é aquele que é mais popular. Ora, porquê é que Hitler não podia ser o Anticristo? Porque não se tinha cumprido a principal das profecias que marca o fim dos tempos. Qual é a grande profecia, qual é o grande sinal de que nós estamos a viver o fim dos tempos? É Israel ter voltado para a sua terra. Este é o grande sinal. Há outros sinais, mas o maior é este. Israel está de novo na sua pátria. Quando nós virmos a figueira a florescer, nós sabemos que o fim está próximo, não é? Então, no tempo de Hitler não havia isso. Outra ponta que se levantou também no século XX, Stalin. Stalin era um indivíduo que ele matou milhões de russos. Hoje fala-se da Ucrânia, ele deixou morrer à fome milhões de ucranianos. É uma coisa impressionante. Ora, outro, Mao Tse-tung, na China. Então, vários destes homens semiloucos, não é? E possuídos por espíritos das trevas, eles levantaram-se. Mas vem aí um. E esse vai ser muito pior do que aqueles que já vieram. Vai ser alguém que vai estar investido de um poder maligno, como provavelmente só houve um na história que esteve possuído de tal maneira que foi instrumento nas mãos de Satanás, que foi Judas. Sobre Judas diz-se que o espírito maligno entrou nele, Satanás entrou nele, em Judas. E vai acontecer o mesmo neste homem. Ele vai estar tão disponível para que as trevas o usem, que ele vai ser usado com muito poder maligno, ele vai ser usado. Então, nós sabemos que há vários textos da palavra de Deus que falam deste rei que se levantará. E uma das características dele é este. E proferirá palavras contra quem? O Altíssimo. Nunca nos esqueçamos, irmãos, que Satanás, ele está em luta, não é contra a igreja. A igreja é uma coisa secundária. Ele está em luta contra o Deus Altíssimo. Ele quer ser igual a Deus. Que loucura, meus irmãos. Como é que é possível um ser criado, embora muito poderoso, inteligente e até belo, pelo menos foi, como é que ele se levanta contra o Deus Altíssimo? Mas é isso que aconteceu
e que vai acontecer através deste homem que se irá levantar. Amém? Os irmãos estão assustados? Agora vou dizer uma coisa boa. Segundo nós lemos na palavra de Deus, em Tessalonicenses, este anticristo só poderá manifestar-se quando aquele que até agora resiste for tirado da terra. Ora, o que é que quer dizer isto? Aquele que agora resiste é o Espírito Santo que está na igreja. Então, reparem isto, é muito interessante. O poder do mal quer se manifestar, mas não consegue. Porquê? Porque nós estamos na terra. A igreja está na terra. O que é a igreja? Nós não somos militares, não temos bombas. O que é que nós temos? Temos o Espírito Santo. Então nós somos a luz. Jesus é a luz, mas nós também somos a luz. E somos o sal da terra. Então, enquanto nós estivermos aqui, os irmãos não imaginam quantos milhões de crentes no Senhor estão a orar neste momento. E oram, Senhor, impede a guerra, Senhor, repreende o mal, Senhor, que o teu reino venha. São milhões de pessoas. Nós aqui somos uma pequena fração, também oramos nesse sentido. Então, enquanto a igreja estiver na terra, o mal, nesta proporção, não poderá manifestar-se. Então, o que é preciso para o mal se manifestar? Que a igreja seja tirada. O que é que se chama a isso? O arrebatamento da igreja. Quando a igreja for tirada, e esse é um dos maiores mistérios que está revelado na palavra de Deus, quando a igreja for tirada, meus irmãos, então, aí vem o caos. Não é? Aí vem o caos. Será por pouco tempo, porque diz a palavra de Deus que se o Senhor não tivesse encurtado aqueles dias, ninguém se salvaria. Lembram-se desse texto? E hoje nós entendemos, porque hoje nós sabemos o que são armas nucleares. Imaginem uma loucura, e vai acontecer uma guerra nuclear, vai haver. Eu espero que o Senhor já nos tenha tirado daqui. Então, se o Senhor não tivesse intervindo, não havia salvação para a terra. O mundo ia se destruir. Os homens iam se destruir uns aos outros. Uma bomba para lá, uma bomba para cá. Há bombas nucleares capazes de destruir a terra várias vezes. Não é só uma, é várias vezes. Então haverá esse tempo de guerras que nós, segundo entendemos da palavra profética, já não estaremos aqui na terra. É por isso que o irmão tem de vigiar a sua vida espiritual. Porque não vai ser arrebatado aquele crentinho, não é? Que é crente, mas não é quente. Você vai arrebatar a noiva. Aqueles que têm um compromisso com ele. Não é quem tem uma etiqueta, eu sou cristão de vez em quando. Esses estão fora. Esses vão passar pela grande tribulação, infelizmente. Então nós temos de nos preparar, porque o que aí vem, meus irmãos, é esta... fugiu a imagem? É esta besta, não é? Este animal que virá como um poder de governo sobre toda a terra. Então, nós agora vamos atrás e vamos ver aqui a descrição da mesma profecia que eu chamo Roma 2, exatamente, Roma 2. Então nós temos Roma 1, que é Roma 1, é o Império Romano que existiu há 2000 anos. E que, de facto, nós podemos perguntar, mas o Império Romano extinguiu-se? Sim. Ele dividiu-se entre o Ocidente e o Oriente, depois instalou-se só no Oriente, durou muitos séculos ainda, mas de facto o Império Romano, como poder, ele desintegrou-se e deu lugar a muitas nações. Não é? Onde estava o Império Romano, hoje há muitas nações. Alguém sabe o nome de uma nação que pertencia a esse Império Romano? Portugal. Não com este nome. Mas nós estávamos debaixo do domínio de Roma. Mas o Império desapareceu. Sim, mas há muita coisa que ficou. Querem ver uma coisa que ficou? A língua. Então, hoje nós falamos uma língua que vem da língua dos romanos, que era o latim. Então, nós falamos uma língua que tem muito a ver com a língua dos romanos. Mas não é só isso. A nossa cultura, o nosso sistema de justiça, a justiça romana, não é? Os valores e mesmo o paganismo de Roma passou também, transitou para a Europa. Então, em muitos sentidos, a Europa é o grande herdeiro, ou a grande herdeira do Império de Roma.
Mas não apenas a Europa em si, porque a Europa transbordou. Por exemplo, nos Estados Unidos, os valores dos Estados Unidos são os mesmos, em grande medida, da Europa. Por isso há esta identificação tão grande entre os Estados Unidos e a Europa, porque são os mesmos valores. Então nós temos que estar atentos, irmãos, porque a palavra profética ela não falha. Nós é que podemos não entender, mas a palavra não falha. Então, reparem que nós, quando lemos aqui, quanto às 10 pontas, naquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Então, qual é a profecia? A profecia é que no final dos tempos haverá 10 reinos e 10 reis. E eu agora queria saltar a seguir para uma visão que nós vamos encontrar no livro do Apocalipse. E reparem, há pouco eu falei do puzzle, e é isso mesmo, nós temos que ler Daniel, mas depois temos que ler Apocalipse. Nós não conseguimos entender Apocalipse se não conhecemos Daniel. Não é possível. E outros textos, de outros profetas. Se alguém quer conhecer Apocalipse, irmãos, o Senhor colocou diante de nós um tesouro de informação, mas nós temos que estudar. Temos que ler. E Apocalipse diz, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras das profecias deste livro. Bem-aventurados. Porquê? Ainda ontem eu estava a preparar esta palavra e eu senti-me tão abençoado. Porque é tão bom a gente saber o que é que nos espera. Não é? Saber o que é que vem aí. Estamos num mundo tão difícil que, se não houver uma esperança, é muito difícil quase que viver, não é? Mas se há povo que tem esperança, é a Igreja de Jesus. Não é por estarmos muito animados e porque vamos animar e tal. Não é isso, não é essa animação. É a animação ou o ânimo que vem da fé na palavra de Deus. Então, qual foi a visão que João recebeu? Reparem as semelhanças desta visão dada quando já estávamos adiantados, talvez no ano 90 da nossa era, não é? Quando João já era um ancião. O que é que ele viu? Então nós lemos assim, ele viu uma besta, é o animal de que fala Daniel, diz assim, eu vi uma besta semelhante, ele vai agora descrever. E os irmãos vão me dizer se isto tem ou não tem a ver com Daniel. Semelhante ao leopardo. Algum dos animais é semelhante ao leopardo de Daniel? É. Quem? Agora já estou a exigir muito. Era a Grécia. Os seus pés como os do urso. Aparece o urso também na visão de Daniel? Aparece. Fala de quem? Da Pérsia. E a sua boca como a de leão. Também aparece? Leão? Aparece. Só que agora está em ordem inversa. O que é natural, porque João estava a viver o quarto império de Roma. Qual era o mais próximo de Roma? Era o leopardo, era a Grécia. E qual era o outro a seguir? Era a Pérsia. E qual era o último? Era a Babilónia. Mas reparem como estes 4 seres, estes 4 animais, aparecem ligados ao quarto poder que se vai levantar. Eu estou a dizer isto, que se vai levantar porque ainda não aconteceu. Ele vai se levantar, nós queremos que em breve, não é? Mas ainda não aconteceu. Então, nós começamos a ver, irmãos, que, a seguir, que tudo isto faz sentido. Então, a visão da estátua, com os 10 dedos da estátua, que aparecem separados, a visão dos animais com a quarta besta com as 10 pontas, e agora a visão de João com o dragão, ou com o animal que vem, a besta que vem do mar. Aqui estou a citar Apocalipse 12. Eu não tenho muito tempo para estarmos a ler. Os irmãos depois poderão procurar a descrição deste animal, que é descrito assim, tinha 7 cabeças e 10 pontas. Cá está a mesma descrição das 10 pontas. Mas, meus irmãos, eu queria avançar, portanto, só para concluir. Então, nós sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Eu não sei quando será, nós não podemos marcar datas. O que vai acontecer no futuro é que nós vamos ter um mundo governado por
uma confederação de 10 poderes, 10 reis a seguir. Então, eu não estou a dizer que seja assim, mas há muito tempo que há uma divisão do mundo em 10 regiões. Há muito tempo, não é de agora. 10 regiões. Estou a dizer isto como um exemplo. Então, quando nós falamos em 10 reis, não é nada que possa assim ser descabido. Basta haver uma regionalização do mundo, quer dizer, o mundo dividido em regiões. Vamos lá ver. Portugal pertence a alguma região do mundo? Sim ou não? Qual é? A União Europeia. Então, nós já estamos encaixados. A Europa já deu exemplo, não é? Mas os brasileiros que estão aqui, que é o Mercosul, é outra região. Os Estados Unidos e o Canadá são outra. Por aí fora. Então, não é nada fora da lógica que hoje, há tanta coisa que eu gostava de falar, mas hoje há, por exemplo, um grande descrédito da ONU. Não é? O que é a ONU? É a Organização Mundial que foi criada para evitar guerras, para socorrer em situações humanitárias, catastróficas, etc. Só que a ONU não tem, por exemplo, poder nenhum. Nesta guerra que nós estamos agora a assistir, não tem poder. E há muita gente que está a protestar e diz: a ONU não faz nada. Como é que é possível uma organização mundial não ter capacidade para agir? Então, provavelmente, vai haver um momento em que esta ONU ou vai ser reestruturada radicalmente ou vai ser substituída. Porque antes da ONU houve também a chamada Liga das Nações. Foi substituída pela ONU. Então a ONU pode ser substituída por outra coisa qualquer. Mas vai ser substituída ou vai haver uma organização, um governo mundial. Eu vou usar agora uma expressão que os irmãos já devem ter ouvido e quando ouvirem, prestem atenção. Nova ordem mundial. É preciso criar uma nova ordem mundial. Eu concordo, irmãos. Assim, racionalmente é preciso que haja um bocado de organização neste mundo. Porque é que há tanta gente a passar fome e noutros lugares queima-se cereal para os preços não baixarem? Como é que é possível? Então, estão a queimar cereal e deixar morrer de fome. Isso não faz sentido. Como é que uma nação está armada com poder nuclear para destruir outra? Como é que pode invadir? Tem que haver algum controle mundial nestas coisas todas. Então, sendo isto é apenas um exemplo, não estou a dizer que vai ser assim, apenas um exemplo de como é perfeitamente razoável que apareça um governo mundial. Quando aparecer um governo mundial com 10 reis, há um que se vai levantar. Eu espero não ter o prazer de o conhecer. Está bom? Porque vai ser para já é um enganador. Às vezes as pessoas pensam que o anticristo é um ser horrível, assim com uma cauda escondida debaixo do casaco. Não, irmãos, vai ser uma pessoa deliciosa, uma pessoa afável, uma pessoa popular. Vai dizer coisas que todas as pessoas vão dizer: olha, este homem fala tão bem, que coisa fantástica, não é? Que coisa tão boa. Agora sim, ele fala de paz. Finalmente nós vamos ter paz. Então, os selos, não é, do Apocalipse, capítulo 6, o primeiro selo é branco, é o cavaleiro que vem montado num cavalo branco. O que é que fala o branco? É paz, não é? Então, é tudo tranquilo, diplomacia. Ele tem um arco, mas não tem flechas. Não vem com violência, vem com diplomacia. E esse homem, ele vai encantar as multidões. E vai ter ao lado dele a segunda besta que vem da terra, em Apocalipse 13, que é um falso profeta, que é o poder religioso, que vai se juntar à religião, vai estar junto deste homem e vai dizer: olha, ele é que está a falar certo. E hoje nós já vemos que há poderes religiosos, que eu não vou estar aqui a nomear, que estão ansiosos também por aparecer na ribalta e ser reconhecidos e que vão apoiar este poder político. É a mulher montada na besta de que fala o livro do Apocalipse. A mulher, falsa igreja, montada no poder político que virá. Não sei se já estou a confundir muito os irmãos. Vamos avançar, porque agora há duas coisas que eu queria terminar. São as duas coisas boas.
é que a visão de Daniel não acaba com este animal terrível. Então nós lemos o seguinte, que no versículo 9, ele leu assim, ele escreveu assim. A seguir, e continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Alto. Até que foram postos uns tronos. E um ancião de dias se assentou. Então, agora, Daniel tem uma visão que já não tem nada a ver com os animais. Ele vê tronos e um ancião de dias se assentou. Ancião de dias fala de eternidade. Eternidade. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Anjos, serafins, querubins. E milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, meus irmãos, o que é que agora Daniel vê? Daniel vê já depois dos acontecimentos finais. Ele vê aquilo que a Bíblia chama o tempo do juízo. A seguir, o que é o juízo? Bom, a Bíblia fala muito, vou ler apenas estes textos. Aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes? Uma. Lá vai a reencarnação para o espaço, não é? Quem acredita na reencarnação, não, nós só vivemos uma vez. Uma vez. Vindo depois disto, o juízo. Quer dizer, cada ser humano vai ser julgado. Então, cada irmão que está aqui, todos nós vamos comparecer perante o tribunal. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Quem é o homem que Deus escolheu, Deus Pai escolheu para ser juiz? É Jesus. É Ele o juiz. Ele foi a vítima e agora é o juiz. Ele foi o cordeiro e agora é o leão. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então a ressurreição é um sinal do seguinte: o mundo vai ter um juízo. E o juiz é Jesus. E nós, os crentes, nós também vamos comparecer perante um juízo? Sim. Mas não o juízo para condenação, mas o juízo no sentido de uma avaliação das nossas obras. Então nós lemos, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Então o Senhor vai chamar, quando nós ou formos arrebatados ou quando nós morrermos, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então o meu nome vai ser chamado Sérgio Paulo Ferreira de Matos, que é o meu nome completo. E eu vou aparecer. E então o Senhor vai me julgar. Vai me julgar porquê? Pelas minhas obras que eu fiz antes de me converter, ou pelos meus pecados que eu confessei? Não. Porque isso está perdoado, está debaixo do sangue de Jesus. Todo o pecado que eu cometo, se eu confessar, ele é perdoado. Se eu não confessar, ele continua válido. Continua. Então, eu tenho de confessar. Se eu confessar e dizer, Senhor, eu pequei. Então, se eu confessar, o Senhor perdoa e o sangue de Jesus apaga. Se eu achar que não pequei, aí sim, então pronto. Tem lá os pecados, as multas estão lá todas. Não é? Como aquelas pessoas que têm multas de estacionamento não pagam. Depois um dia a polícia vai lá cá e diz, você tem aqui 50 multas. Vai para a prisão. Não é? Então, pecado não confessado é pecado não perdoado. Os irmãos têm que entender bem isto, é muito sério. Então, nós quando confessamos, nós temos a certeza do perdão. Mas vamos ser avaliados, não para condenação, mas vamos ser avaliados segundo o que nós fizemos, como diz aqui, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, nós temos esta vida física, que é uma vida muito frágil, não é? Nós duramos muito pouco tempo, estamos sempre ou doentes, ou com dor de cabeça, ou constipados, ou mal dispostos, ou com fome. Mas, se nós usarmos o nosso corpo para fazer o bem, para servir ao Senhor, o Senhor vai nos recompensar. E eu agora vou dizer uma coisa aos irmãos.
E o Senhor é muito bom para recompensar. Muito bom. E é por isso que vale a pena, meus irmãos, usarmos este pouco tempo de vida que nós temos na Terra para servir o Senhor. Se nós entendêssemos, se nós víssemos um bocadinho da glória que se espera àqueles que servem o Senhor, nós, irmãos, nós trabalhávamos para Ele o mais que a gente pudesse. Às vezes nós estamos muito parados, sempre à espera que os outros nos metam a papinha na boca. Oh, irmão, ore por mim. Lá vai e mete a papinha na boca. Mas se o irmão entendesse o que espera aqueles que são servos do Senhor, meus irmãos, nós iríamos servir muito, muito mais. E graças a Deus que o Senhor nos tem dado muitas oportunidades. Nós estamos a servir e podemos servir muito mais. Então, esse tribunal de Cristo é para os crentes. Então, eu vou ser chamado e o Senhor vai me dizer, olha, a tua vida foi um bocadinho fraquinha. Não é? Mas, Jesus disse assim, até um copo de água fria, dado a um destes pequeninos, em meu nome, tem uma recompensa. Então, um copo de água fria a gente até pode dar. Não é? O que é um copo de água fria? Às vezes é uma palavra de ânimo, uma pessoa. Não é? Às vezes é uma visita. Às vezes é evangelizar uma outra pessoa. Uma coisa simples. Mas nós podemos servir ao Senhor. E com este juízo também há más notícias para os inimigos do Cordeiro. O animal foi morto, nós lemos em Daniel 7. E Apocalipse diz que a besta, que é o animal, este animal que Daniel viu, e com ela o falso profeta, que é o religioso, que vai apoiar tudo isto, foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, que é o inferno. Não é? O inferno é descrito assim, lago de fogo. Então, há dois juízos, quero deixar isto muito claro. O juízo dos ímpios, e nos ímpios estão também os falsos cristãos, não é? Os hipócritas. Tudo isso é o lago de fogo, mas há o tribunal de Cristo para recompensar, para dar o galardão. É aquilo que nós lemos em Apocalipse. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa. Não é? A coroa é a recompensa. Então, ao que vencer, para vencer, o que é que o irmão tem de fazer? Tem de lutar. Eu gostaria muito de vencer sem ter batalha. Olha que bom. Venci, nunca tive nenhuma luta na minha vida. Não, temos batalhas pela frente. Mas se nós vencermos, nós vamos ter uma coroa. E o galardão do Senhor, irmãos, é algo que nós nem podemos sequer imaginar. E nós vamos ficar tão felizes. Eu creio que já não vai haver no céu tempo para termos remorsos. Se houvesse, nós só íamos arrepender-nos de não termos usado mais a nossa vida aqui na Terra. Vamos dizer, meu Deus, eu podia ter feito mais. Eu podia ter servido mais. Eu podia ter orado mais. Eu podia ter evangelizado mais. Mas agora, nós temos aqui a palavra e podemos crer nela e servir ao Senhor. A quarta parte, eu estou a ir um bocadinho além hoje do tempo, é o Filho do Homem. Ora, esta visão do Filho do Homem está nos versículos 13 e 14. Daniel 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Ora, eu queria que os irmãos prestassem atenção a esta expressão, o Filho do Homem, que é Jesus. Porquê é que nós sabemos que é Jesus? Bom, entre várias coisas, porque quando Jesus foi julgado pelo tribunal judaico-religioso, eles perguntaram, és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse, eu sou. Reparem, para quem pensa que Jesus era só um homem bom, não. És tu o Cristo, filho do Deus bendito? O que é que Jesus disse? É isso mesmo, eu sou. E depois acrescentou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E neste momento foi o caos no tribunal. O sacerdote rasgou as suas vestes e disse, porquê é que nós havemos de ouvir mais? O homem já disse,
Ele está a blasfemar, ele está a dizer que é o Cristo, ele está a dizer que é o Filho do Homem. Ora, o Filho do Homem o que era? Era uma citação deste texto de Daniel. O Filho do Homem viria nas nuvens, que viria como aquele que tem o domínio eterno. Então, Jesus disse, o Filho do Homem que Daniel viu, sou eu. E que coragem que Jesus teve, não é? Ao dizer isso na cara daqueles religiosos hipócritas, desconhecedores da Bíblia, e então Jesus assumiu isso. E para terminar, irmãos, eu queria só dizer o seguinte, este é o nosso futuro. Então nós temos algo que nunca devemos esquecer. Quando Deus criou a Terra, Ele decidiu que a Terra seria governada pelo homem. Nunca se esqueçam disso. A Terra foi dada ao homem para governar. E Adão foi investido com esta autoridade sobre a Terra. Ele e a sua esposa, Eva. Não é? O que é que aconteceu? Falharam. E deram esse poder àquele que não deveria ter nunca recebido. Mas agora vem um outro homem, um outro Adão. E o nome dele é Jesus. Jesus é homem. Nunca se esqueçam, irmãos. Nós, quando virmos Jesus, nós não vamos ver um espírito, nós vamos ver um homem. Em carne e osso como nós. Um homem. É uma coisa maravilhosa que no céu, quem está sentado no trono é um homem. E é o último Adão, como diz o apóstolo Paulo, que é Cristo. E quem é a sua esposa? Quem é a sua Eva? É a igreja. Eva foi tirada do lado de Adão. E a igreja foi tirada de onde? Do lado de Jesus, lá na cruz. Foi dali que nós nascemos. Irmãos, vamos hoje pensar nisto. A igreja é a noiva, é a esposa do Filho do Homem. É a esposa do Messias. É a esposa do Rei dos Reis. Nós somos dele. Nós vamos reinar com ele. E é por isso que o livro do Apocalipse e a Bíblia toda termina com uma palavra maravilhosa e uma das partes com que termina é esta. E o Espírito e a esposa, nós sabemos quem é o Espírito Santo. Quem é a esposa? A igreja. Dizem, vem. Então, hoje o que é que está a acontecer em todo o mundo? O Espírito Santo na igreja, qual é o nosso anseio, qual é o nosso desejo? Vem, Jesus, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, vem. O irmão tem sede espiritual, precisa de resolver problemas da sua alma, precisa que Deus o abençoe. Venha à fonte das águas. A fonte está aberta, não é preciso ir a outro lugar. Jesus está disponível para abençoar. É só querer buscar e nós somos a noiva dele. Nós somos amados por ele. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Meus irmãos, ficamos por aqui. Quando Deus permitir, iremos prosseguir, mas por hoje e por os próximos tempos, já chega de Daniel, não é? Nós iremos depois abordar outros assuntos. Vamos ficar de pé.